Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a influência dos pensadores modernos na história da guerra do mal contra o bem. Então nós vimos no início do nosso curso que o bem é Deus e o mal é Satanás, o demônio, que anteriormente era um anjo de luz. E como ele começou essa guerra do mal contra o bem, quando ele se revoltou contra Deus com o seu projeto de fazer da terra um paraíso para nós seres humanos. E nós vimos também que a forma como Satanás age é através da mentira, através da enganação. Foi assim com Adão e Eva, né? A serpente, né, representando Satanás, chegou para Eva e falou: você sabe por que Deus falou para você não comer do fruto dessa árvore? Porque se você comer, você vai se tornar como Deus. Então pegou Eva pela soberba, né, através de uma mentira. E a gente viu que ao longo de toda a história do povo de Deus, né, dos hebreus, eles foram pecando, Deus castigando primeiro, depois perdoando, e até que chegou a época de Jesus, né? O povo já estava imerso em tantas confusões, em tantos pecados, que Deus quis oferecer o seu único Filho Jesus Cristo para salvar definitivamente essa humanidade do pecado. E o que Satanás fez? Satanás fez de tudo para Jesus não nascer. Como ele não conseguiu impedir que Jesus nascesse, ele fez de tudo para que Jesus não sobrevivesse. E como ele não conseguiu, Jesus cresceu, pregou o seu evangelho, deixou a sua mensagem, cumpriu a sua missão de redentor da humanidade, morreu na cruz, ressuscitou, e antes de subir ao céu, Jesus deixou a sua igreja, tendo Pedro como cabeça, como pastor dessa igreja. E aí, o que Satanás fez? Satanás começou a fazer guerra contra a igreja. Então, Satanás sempre vai influenciando pessoas. Inicialmente, ele inspirou, vamos dizer assim, os imperadores, os reis, né, o povo daquela época, para se rebelar contra os cristãos. Muitos cristãos foram perseguidos, muitos cristãos foram martirizados. Depois ele começou a criar confusão dentro da igreja, entre os cristãos, através das heresias, né, criando falsas doutrinas, falsos ensinamentos, ensinamentos contrários àquilo que o Espírito Santo inspirava a igreja a orientar as pessoas, né? Depois nós tivemos o islamismo, né? Então Maomé foi um instrumento do mal para tirar muitas pessoas do caminho da salvação que a Igreja Católica oferece. Não estou aqui julgando ninguém, não estou aqui falando mal de ninguém, cada um acredita no que quiser, mas a verdade que eu acredito, a verdade que a igreja me ensina é essa, né? Então, depois nós tivemos o cisma da igreja, a igreja católica se dividiu em igreja do ocidental e igreja oriental, e depois nós tivemos a Revolução Protestante, né? Que realmente causou uma grande confusão na cabeça das pessoas. Então, o que a gente pode perceber de tudo isso? Que ao longo dos anos, ao longo dos tempos, Satanás foi influenciando o pensamento das pessoas para que elas se rebelassem contra o projeto de Deus. O grande mal da humanidade é esse, é que Deus tem um plano para a humanidade. Deus, é o Senhor,
E os homens soberbos que são, eles querem viver como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse acima de nós, né? Muitos acham que não precisam de Deus e querem viver a vida segundo os seus próprios pensamentos, né? E com isso a gente observa muito erro, muito sofrimento. E o trabalho que Satanás fez foi especificamente o trabalho de influenciar algumas pessoas que eram ou más de natureza, ou pessoas fracas, pessoas doentes, pessoas desequilibradas. Ele influenciou, usou muito dessas pessoas para poder espalhar a confusão. Então, nós vimos os precursores da Reforma Protestante, nós vimos, né, o Marcílio de Pádua, o Guilherme de Ockham, o John Wycliffe, o John Hus, Jerônimo de Praga, Savonarola. Muitos desses eram até sacerdotes da igreja, que se achavam acima dos conhecimentos da igreja e começaram a ensinar falsas doutrinas, ensinamentos contrários, muitos contra a igreja. É claro que a gente reconhece que nem tudo eram flores, né? A gente reconhece que muitos sacerdotes, muitos bispos se deixaram corromper pela soberba, pela vaidade, pelo dinheiro, não é? Mas a essência da igreja, os ensinamentos da igreja, os sacramentos da igreja é que é o mais importante da igreja. E isso nunca se modificou, apesar dos católicos, apesar de principalmente alguns maus pastores, a doutrina católica, os ensinamentos católicos, tudo se preservou até hoje. E nós tivemos, depois da Reforma Protestante, nós tivemos realmente uma ruptura muito grande dentro da igreja. 1/3 dos católicos se tornaram protestantes e depois nós tivemos muitas guerras religiosas, guerras de protestantes contra católicos. Foi realmente uma coisa terrível. E a partir do momento em que houve essa ruptura brusca com a igreja, as coisas começaram a se modificar bastante. Por quê? Porque na Idade Média as pessoas amavam a igreja, as pessoas acreditavam que a igreja era verdadeiramente uma mãe que orientava os seus filhos no caminho da salvação. A partir do momento em que as pessoas perderam esse respeito, esse amor pela igreja, cada um seguiu a sua cabeça. E nós temos hoje, né, esse monte de igrejas, esse monte de doutrinas, de ensinamentos divergentes. Então nós vamos ver agora alguns pensadores, alguns pensamentos que surgiram depois da Reforma Protestante e que influenciaram de forma drástica a civilização da Idade Moderna, influenciando até aqui na nossa idade contemporânea. Eu vou ler para vocês aqui então um artigo de Jéssica Borges. O título é Os Principais Filósofos Iluministas e Suas Ideias Mais Polêmicas. Os filósofos iluministas começaram a surgir em território francês em meados do século XVII. A palavra iluminismo remete ao movimento que desejava clarear e iluminar a sociedade europeia, que, para os pensadores da época, encontrava-se nas trevas, principalmente por causa das crenças religiosas. Acreditando que o pensamento racional deveria substituir a religião e o misticismo, alguns nomes tomaram a frente do movimento iluminista em épocas e países diferentes. Veja quais foram os principais pensadores iluministas e seus ideais, em muitos casos polêmicos. Vamos começar com John Locke, que viveu de 1632 a 1704.
filósofo inglês que defendia a liberdade de expressão, considerado o pai do que hoje chamamos de liberalismo e fundador do empirismo, ou seja, a ideia de que homem era uma folha em branco que se preenchia apenas com as experiências. A polêmica de Locke. Além de não acreditar que Deus tinha poder sobre o destino dos homens, o que era um escândalo na época, Locke acreditava no direito de propriedade como sendo natural do ser humano, e isso incluía escravos. O pensador investia no tráfico de escravos de pessoas negras e defendia a liberdade e a tolerância, mas não aos homens primitivos, ou seja, povos que não estavam ou não sabiam como conviver com dinheiro. Nós vamos falar agora sobre Montesquieu. Montesquieu viveu de 1689 a 1755. Conhecido principalmente pela sua teoria de separação de poderes em legislativo, executivo e judiciário, como é hoje no Brasil, esse filósofo francês fez parte da primeira geração de pensadores iluministas e atuou principalmente no ramo da política e da psicologia. Sua principal obra é O Espírito das Leis, publicada em 1748. Ideias polêmicas de Montesquieu. Contra a monarquia absolutista, o filósofo acreditava que o poder precisava ser dividido em 3 âmbitos para ser melhor controlado e evitar o domínio absoluto por parte dos reis da época. O problema dessa ideia é que ele também defendia o critério censitário, ou seja, apenas pessoas com renda e propriedades poderiam fazer parte da estrutura de poder, inclusive votar. A população de camadas empobrecidas ficariam de fora. Vamos falar agora sobre Voltaire. Voltaire viveu de 1694 a 1778. O filósofo francês, que tem uma imagem marcada como símbolo da Revolução Iluminista, que depois influenciou a Reforma Francesa. O pensador escrevia muito. Foram mais de 70 obras em forma de livros, peças de teatro, romances, poemas e outros. Sua obra mais conhecida é Cândido, ou O Otimismo, publicada em 1759. Polêmicas que envolveram Voltaire. Chegou a ser preso 2 vezes por ser um crítico mordaz da Igreja Católica, que na época interferia muito no sistema político francês. Defendia uma linha de pensamento conhecida por liberalismo, que resguardava as liberdades civis. Se por um lado isso soa positivo, suas ideias se espalharam de forma controversa ao longo do tempo. Por exemplo, na queda da monarquia e instauração de repúblicas, que por suas vezes aumentaram impostos para financiar guerras de poder. Vamos falar agora sobre Jean-Jacques Rousseau, que viveu de 1712 a 1778. Filósofo suíço que defendia a democracia direta, onde cada indivíduo seria capaz de participar de todas as decisões políticas, ou seja, fazer prevalecer a soberania popular. Suas principais obras foram Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, publicada em 1755, e Do Contrato Social, publicado em 1762. As polêmicas de Rousseau. Ao contrário de todos os outros iluministas, Rousseau não acreditava no individualismo, indo contra as teorias liberalistas da época. Para ele, com a igualdade, não seria possível que as pessoas tivessem propriedades privadas e que o bem-estar social só seria possível se a posse de bens acabasse, ou seja, nada de bens próprios para ninguém,
Todo mundo deveria ter as mesmas coisas, ser tratado da mesma forma, ter o mesmo poder. Imagina como seria um mundo assim. Aqui eu não vou poder deixar de comentar, não. Aparentemente seria uma maravilha, né? Mas olha para os países socialistas de hoje e vê a realidade deles, para ver o que é melhor, se é um país socialista ou um país capitalista. Então, nós vemos aqui a origem do socialismo, né? Nós vamos falar agora de Denis Diderot, que viveu de 1713 a 1784. Devemos a este escritor e filósofo iluminista francês a criação da primeira enciclopédia do mundo. Como um grande defensor da expansão do conhecimento, juntamente com Jean Léron d'Alembert, que viveu de 1717 a 1783, o escritor passou boa parte de sua vida organizando pensamentos e conhecimentos da época para divulgar a filosofia iluminista no mundo. As polêmicas envolvendo Diderot. Tudo que foi organizado por Diderot e d'Alembert negava a influência de Deus na humanidade. Toda ciência só poderia ser alcançada pela razão. Denis desprezava qualquer forma religiosa e acreditava ainda que a religião destruía paixões e desequilibrava o homem. E para encerrar aqui nós vamos falar sobre Adam Smith, que viveu de 1723 a 1790. Filósofo e economista escocês, que é considerado o pai da economia moderna e o nome mais importante quando se fala em liberalismo econômico. Adorado pela burguesia, é em seu livro A Riqueza das Nações, de 1776, que fala pela primeira vez em conceitos de autointeresse e mão invisível. Ideias polêmicas de Adam Smith. Contra a intervenção do Estado na economia, a favor do livre mercado, Smith falava da mão invisível que regia a economia, por exemplo, a lei da oferta e da procura. Suas ideias deram origem a uma filosofia voltada para a riqueza, a acumulação de capital ou capitalismo, o que, convenhamos, por si só já é bastante polêmico. Então, por isso aqui nós podemos deduzir que a escritora deste texto é uma socialista, né? Mas o que importa para nós aqui é a ruptura do pensamento cristão, do pensamento religioso, em função do pensamento social. Então, a importância desse período aqui é que até aqui a igreja ela dominava o mundo. Os pensamentos cristãos, as ideias religiosas, a pintura, a escultura, tudo era voltado para o religioso, para o espiritual, ou seja, Deus era o centro do mundo. A partir de agora, Deus vai deixar de ocupar o centro do mundo e o homem vai ocupar este lugar. Então, a partir daqui, nós vamos ver o que acontece quando o homem resolve ser Deus, né? Os problemas, os conflitos, até chegarmos aonde estamos hoje, esse verdadeiro caos que a gente vive, tá ok? Então, eu agradeço a você por ter assistido até aqui. Nós vamos continuar nesse tema e eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço, fica com Deus.